Olá a todos, eu sou Luan, autor do livro Eram os Anjos Falsos Deuses. Eu estou aqui pedindo do Eduardo para fazer um breve resumo para vocês do, do tema do livro. E à medida que eu for contando o- os assuntos, o tema principal e tal, eu vou contando também como que surgiu o meu interesse nas áreas abordadas e a partir de quando uma coisa migrou para outra. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o nome do livro Eram os Anjos Falsos Deuses, é uma pergunta. Aí, o que isso quer dizer? Então, de cara vê que tem a ver com anjo, tem a ver com angiologia, será que é isso? Bom, tem a ver com angiologia sim, só que até eu chegar na angiologia eu passei por muita coisa. Como eu disse, foi uma coisa levando a outra. Então eu vou tentar explicar mais ou menos do que se trata. Exemplo, nas mitologias, nós temos várias criaturas, exemplo, centauro, minotauro, fauno, seres híbridos, né? Exemplo, Pegasus, Esfinge, Lamassu Babilônica, Quimera, enfim, criaturas aladas. Mas também temos outras diferentes, tipo a Medusa. Lá do Egito temos Anubis, Ra, Sete, Horus, Tote, Osíris, com a pele verde, né, que a gente não sabe se é escamosa ou não. Logo, isso tem uma semelhança também, tem um porquê também. Enfim, tem muitos seres, personagens de mitologias que são um padrão que se encaixam à hierarquia angelical. Então o livro inteiro é uma analogia. Exemplo, só de você ficar só na mitologia, você já identifica semelhanças de povo para povo. Exemplo, Oanes, Dagon e Poseidon. A descrição dos três são a mesma, o que subtende-se que eles são o mesmo, mas são chamados por nomes diferentes em lugares diferentes. Da mesma forma acontece com a hierarquia dos anjos. Muita descrição bate com antigos deuses, seja egípcio ou da Suméria ou grego. Existe muita semelhança, muita coisa. Não estou falando só de aparência física, eu também falo da aparência física, que poucos livros falam. Eu foquei mais na aparência física, mas tem muita coisa assim de qualidades, vamos pôr assim, que você também identifica um com o outro. Mas aí tá, vamos lá. Como que começou tudo isso? Eu sempre tive paixão por arqueologia. Eu nunca estudei oficialmente, eu estudei por conta própria. Eu houve uma época que eu até cogitei estudar. Eu tenho contato com professores e arqueólogos da Bolívia e do Peru. Eu até ia visitar Machu Picchu uma época, eu estava até cogitando conhecer a escola, ver como que era, mas isso foi antes da pandemia. Entrou a pandemia e acabou que eu não consegui fazer nada, fiquei desempregado, mas continuei mantendo contato. Aí o pessoal que estuda lá, eles passaram a fazer videoaula e criaram um grupo de Facebook para estudar. Mas aí, como eu tinha amizade já, conhecia o professor e o diretor da escola, eles me colocaram no grupo para acompanhar as aulas sem estar matriculado ainda. Isso me ajudou bastante. Mas aí tá. Eu sempre vi exemplo, ó, tem o Ron White, Mitchell Hedges, Harold, Flanes Howard Carter, o Coronel Fawcett. Sempre eu vi documentários, sempre gostei de documentários falando sobre eles. Nem todos eles são arqueólogos, a maioria são exploradores, mas enfim, todos eles fizeram grandes descobertas. Então eu sempre tive um pé na arqueologia por causa disso. Mas eu só fui dar a devida atenção por causa de Puma Punco. Eu vi, tinha visto um documentário, aproveitei o professor que é boliviano, pedi para ele mandar algumas fotos com paquímetro, com treino, mostrando todas as medidas, tudo bem detalhado. E aquilo me entregou muito, por quê? Porque eu sou fresador mecânico, eu fabrico peças. E o que eu vim para uma Punco são peças que foram fabricadas em uma máquina. Ué, mas como assim? É intrigante isso, não tem como não dizer. Tem ângulos retos, tem canais, exemplo, tem uma peça lá que tem um canal de 5 milímetros de fora a fora, com a profundidade também de 5 milímetros, e dentro desse canal tem vários furinhos de 5 milímetros, perfeitamente furado. Dá pra ver que eles foram furados em cima de uma base, foram alinhados, zerados,
Todos eles são perfeitamente no esquadro, dá para ver que foram feitos numa máquina, mas estão lá há mais de 15 mil anos e com a aparência de como se tivesse sido feito ontem. Isso que me fez entrar de cabeça nas investigações arqueológicas, vamos pôr assim, porque que eu faço é todo um trabalho de investigação. E sempre que eu converso com alguém, seja do Brasil ou de fora, eu tenho que confirmar essa informação verídica, tenho que pesquisar, enfim, é toda uma investigação que tem que levantar para poder pôr no livro. Aí tá, aí nisso estamos na arqueologia. Só que cada lugar, cada localidade, essas construções megalíticas são remetidas a um deus. Vamos pôr assim. Cada lugar, isso é por causa de Deus tal, fizeram para Deus tal, ou então isso que foi Deus tal que fez, ou então foi um semideus que fez. Sempre vai ter essas lendas, e todas as lendas, todas elas trazem uma verdade por trás, senão a lenda nem existiria. Para uma lenda existir, é preciso que aconteça algo real. É isso que eu falo também, eu sempre bato nessa tecla. E aí tá, aí nisso eu migrei para mitologia, mas eu estudava várias mitologias, e eu vi que tinha muita semelhança com a descrição dos anjos, né? Eu falo anjos, mas é toda uma hierarquia, né? São divididos em três hierarquias, cada uma com três. Subentende-se, alguns dizem ser cargo, mas eu acredito que sejam raças também. Os anjos também são divididos em raças, no quais nós temos os serafins, que são liderados por Metatron, os querubins por Raziel, os tronos ou ofanins por Safkiel, que também é conhecido como Auriel, as dominações lideradas por Sadkiel, que também é chamado de Uriel. Temos as potências ou potestades, que são liderados por Camael, as virtudes lideradas por Rafael, os principados por Raniel, os arcanjos por Miguel e os anjos por Gabriel. Enfim, eu falo sobre todas essas hierarquias e as semelhanças que cada um deles tem. Exemplo, se você pegar ao pé da letra, a descrição de um anjo, não é igual aquela que os pintores sempre retratavam como um menininho de cabelo cacheado, asinha de pombinho. Não é daquele jeito. Eles têm mais aspecto de animais, é mistura de animal com ser humano, ser interpretar ao pé da letra. Isso é idêntico ao quê? Vários deuses do panteão egípcio, do panteão sumério. Então dá para encaixar vários deles. Então o livro inteiro se trata de uma analogia. Basicamente é isso que eu fiz. Aí, além disso, eu vou falar falo de vários artefatos, falo muito do livro de Enoch. O livro de Enoch foi muito importante também para concluir. Na verdade, estou concluindo ainda. O terceiro livro da trilogia. Falo dos Néfilins, na verdade, falo das três eras Néfilins, né? São divididas em três eras. A primeira era antes do dilúvio e as outras duas eras pós-cataclisma. E também falo dos descendentes, que não foram só os gigantes das três eras. Depois da terceira era, tiveram as vertentes ainda. Foram os Emins, os Anzumins, os Refaíns, todos eles são descendentes dos gigantes da terceira era. Tudo isso eu explico no livro também. Falo muito termos arqueológicos. Falo muito do continente de Mu, falo de Atlântida. Isso por quê? Porque eu trago uma ideia de que houve uma raça raiz, uma religião mundial, de um lugar que foi destruído e se espalhou pelo mundo inteiro. Porque todo lugar, todas as construções, exemplo, as pirâmides. Existem pirâmides em vários lugares do mundo, sendo que um povo não tinha contato um com o outro. Isso porque todos eles originavam de um povo só. Ou é coincidência que todas as pirâmides sejam construídas em cima de rio subterrâneo, tem que ter uma face voltada para o sul, outra para o norte, outra para o leste, outra para o oeste. Isso não é coincidência, teve um motivo. Eu falo disso também. E uma das maiores provas de que houve uma raça raiz e uma crença mundial são os artefatos da caverna de Tiles, lá no Equador. Uma caverna que você vê também que não é natural, ela é artificial. Tem vários cortes de 90 graus. Tem blocos encaixados que dá pra ver que alguém trabalhou ali para construir aquilo lá. E que eu acredito que se tratava de uma antiga biblioteca. São vários artefatos feitos em ouro, cobre, metal. São folhas. E nessas folhas elas são tipadas, tanto com letras, gravuras, desenhos, tudo explicando uma determinada situação. E tem tanto característica egípcia quanto suméria, quanto grega, enfim,
que envolve o mundo inteiro. Só que estão todas reunidas num lugar só. E os próprios índios do Equador falam que quando eles chegaram ali, que lá já estava lá. Ou seja, tudo se originou de uma coisa só. Essa é outra coisa que eu trago no livro.